Há algo em um beijo que não pode ser explicado pela lógica. Ele não é apenas um toque de lábios, é a linguagem secreta da alma. É nesse instante sutil, onde o tempo se dobra e o corpo se dissolve, que um homem pode sentir algo que jamais sentiu antes, e talvez nunca mais sinta igual. Você já percebeu como alguns beijos desaparecem da memória, enquanto outros se tornam portais que marcam para sempre o coração de alguém? Isso não acontece por acaso. A forma como você beija revela muito mais do que imagina. Fala da sua presença, da sua frequência, da sua alma. Talvez você já tenha vivido o vazio de entregar o seu melhor e ainda assim se sentir invisível. Talvez já tenha beijado com todo o coração, esperando conexão e recebido apenas distância. Mas o que faz um beijo ser inesquecível não está na performance, está na vibração. Jung nos ensinou que somos movidos por forças inconscientes, por símbolos que falam diretamente à psique. E quando um beijo emerge dessa dimensão simbólica, ele se transforma em um espelho, onde o homem não vê apenas você, ele vê a si mesmo através de você. Esse tipo de beijo não nasce da carência, mas da completude. Ele não implora por amor, ele emana amor. Ele não busca controle, ele oferece liberdade. É o beijo da mulher que já não beija para ser escolhida, mas porque já escolheu a si mesma. E é exatamente isso que faz um homem parar, sentir e se perguntar: o que há nela que me desarma assim? É quando o ego masculino entra em crise, porque algo maior foi tocado. Beijar com alma é entrar em ressonância com o arquétipo do amante, aquele que transcende o físico e ativa o vínculo sutil entre duas consciências. E isso não se aprende com técnicas, mas com presença, com a energia silenciosa de quem já caminhou pelas suas próprias sombras e não tem medo de ser vista por inteiro. Porque, no fundo, não é o beijo que o transforma, é o estado vibracional de quem beija. E talvez, só talvez, você esteja aqui agora porque algo dentro de você já sabe disso, porque algo em você está despertando. E esse vídeo não chegou por acaso. Ele é um convite para você lembrar quem é quando ama em consciência, quando toca com intenção, quando beija com verdade. Porque quando uma mulher beija com alma, o homem sente, e ele nunca mais será o mesmo. Aqui vai 5 passos para você descobrir como beijar um homem com a alma. Parte 1. O despertar da consciência no beijo. Quando você se permite pensar que um beijo é somente um gesto físico, você ignora aquilo que pulsa sob a superfície, o reino dos símbolos e do inconsciente. Jung nos ensinou que cada ação carrega uma camada arquetípica, uma ressonância oculta no psiquismo. Ao beijar com intenção, você está acessando o portal onde se entrelaçam imagens internas e externas. E é nesse limiar que o primeiro choque da alma pode ocorrer. Ele percebe, ainda que inconscientemente, que esse beijo não é comum. Você, que já sentiu ser apagada ao entregar carinho e não ser vista em retorno, carrega essa dor em seu corpo emocional. Imagine agora que o beijo possa se tornar um espelho que reflete não só o seu desejo, mas a integridade da sua alma. Quando você beija com presença, algo profundo se ativa no homem. Ele reconhece o sutil chamado de uma essência que não exige, mas irradia. Ele sente essa comunicação existencial, ainda que não a compreenda de imediato. Dentro desse gesto existe uma ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o que você permite mostrar e aquilo que é sua sombra mais delicada. Beijar com alma é permitir que o invisível fale por você. É convidar o homem a tocar por dentro aquilo que ele nem sabia que existia. Quando ele sente que há profundidade, que há um mistério ali, uma tensão suave se instala e ele peregrina internamente tentando decifrar. Mas atenção, não é na pressa que essa história se revela. Tudo o que ameaça ser forçado se desfaz como fumaça. O beijo simbólico exige ritmo,
pausa, a manutenção de um silêncio entre dois corpos. Na quietude entre os lábios, cresce o espaço para a alma. E esse não lugar é onde o homem pode sentir. Algo nela é diferente. Ele se sente atraído não por técnica, mas pela densidade vibracional que atravessa o físico e fala ao centro da psique. Ao final deste primeiro capítulo interno, você já terá plantado uma semente de desejo. Não um desejo mundano, mas uma reverência interna. O espectador que assiste mentalmente ao que você vive começa a perceber que aquele beijo, aquele ato, promete algo além do toque, promete uma viagem ao inconsciente. E ele quer saber qual será o seu próximo passo. Parte 2. A linguagem da alma no contato sutil. Depois que o despertar inicial foi acionado, entra em cena a necessidade de linguagem não verbal, aquela que fala diretamente ao âmago. Jung dizia que os símbolos operam onde a razão não chega, e é exatamente isso que o beijo profundo faz. Comunica aquilo que as palavras não alcançam. Cada inclinação, cada hesitação, cada suspiro carrega potencial simbólico. Beijar com alma é deixar a psique falar por seus ossos, por sua pele, por cada célula. Você que sentiu tantas vezes que foi apenas parceira de uma narrativa superficial, agora é convocada a entrar em um enredo mais essencial. Este segundo momento mostra como o beijo se torna veículo de linguagem simbólica. O entrelaçar de respirações, o leve trêmulo dos lábios, o tempo suspenso. O homem sente esse tecido simbólico, mesmo que não o decifre com a mente. Ele sente que está sendo convidado a um mistério, e isso o desacelera, o instiga, o atrai. Dentro desse fluxo, você começa a jogar com a tensão entre revelar e ocultar. Jung nos ensina que a sombra é parte de nós que não mostramos, mas que, quando tocada, nos transforma. No beijo, o que você oculta alimenta a atração. Não tudo precisa ser entregue. A pausa, o quase toque, o recuo sutil são convites para que o outro projete, imagine, sinta. Ele busca completar o que está em suspenso. E isso o mantém dentro do campo relacional que você conduz. Você também aprende a modular energia. Um beijo não precisa carregar toda a intensidade de uma vez. Ele pode pulsar em ondas, e é nessa ondulação que o outro se encontra entre ser presente e se encantar. Quando você se torna guardiã dessa dinâmica entre o visível e o latente, você incorpora o arquétipo do amante consciente. E o homem percebe a diferença. Não é apenas um beijo, é uma dança de almas. E quando essa linguagem simbólica pulsa, ela cria antecipação, e a mente do outro se volta para você. Ele se pergunta, quem é essa mulher que beija assim? E esse questionamento interior é ouro, porque ele o sustenta, ele o alimenta, ele o prende ao campo vibracional que você conduz. Parte 3. Ressonância vibracional e campo de atração. Nesse momento, você já conduziu o outro ao limiar simbólico. Agora, avançamos para a ressonância vibracional, o momento em que seu campo emocional sutil se irradia para além dos sentidos. A psicologia profunda ensina que somos, antes de tudo, campos energéticos. E um beijo verdadeiro ativa essa comunicação eletromagnética invisível. É nesse plano sutil que você se diferencia de todas as outras. Você, que por tantas vezes sentiu que tinha que inspirar o outro com gestos visíveis, agora compreende que é sua frequência interna que magnetiza. Aquele beijo é reflexo de um estado emocional, de presença, integridade e centramento. Quando você se firma em seu valor invisível, tudo ao redor responde. O homem sente essa coerência interna. Ele percebe que algo ali não depende dele. E isso o desarma, o atrai, o envolve. À medida que sua vibração pulsa, ele se move na direção dela. Ele sente uma suavidade que magnetiza sem força. Ele sente que seu campo não exige, mas convida. Essa abertura nos planos sutis gera proximidade.
E proximidade gera atração. Ele passa a respirar seu campo, ainda que inconscientemente, e começa a habitar o mundo que você projeta. Mas há uma tensão necessária. Se você elevar demais a frequência e o outro não estiver preparado para acompanhar, ele recua. Jung falava da necessidade de baixar ou subir ao encontro do outro para o contato autenticamente transformador. Por isso, você alterna entre elevação e solo emocional, mantendo seu padrão elevado, mas adaptando o passo para que ele acompanhe sem colapsar. Esse balé vibracional é o núcleo da atração consciente. Se você navegar bem essa dança de ressonância, o beijo e todo o encontro se torna um portal de transcender o físico. Ele não quer apenas beijar, ele quer sentir. Sentir você, sentir algo novo, sentir um reflexo da alma. E você, sábia, irá conduzi-lo com segurança para essa experiência. Parte 4. A iniciação do homem pelo contato profundo. Após ativar ressonâncias, chega o momento de convidar o outro a uma iniciação simbólica. Jung falava da importância dos ritos, gestos que transformam, que marcam, que criam passagem. O beijo profundo é um rito. E nesse capítulo, você guia o homem para atravessar a fronteira entre o ordinário e o sagrado. Não impõe, mas convida. Ele se torna iniciado no mistério que você contém. Você o conduz ao limiar da vulnerabilidade. Um beijo que aceita silêncio, que permite tremor, que se permite dissonância. Quando você não exige perfeição, mas presença, o outro se permite se desnudar por dentro. Ele se perde e se encontra ao mesmo tempo. Cada gesto, um recuo leve, um avanço lento, revela que esse beijo não se resolve rápido, e esse compasso torna tudo memorável. Mas não se trata de fragilidade apenas, é também de força sutil. Jung nos lembrava que a tensão entre opostos gera vida. Quando você une suavidade e firmeza, doação e limite, presença e mistério, você cria o campo onde ele pode despertar. Ele sente essa força centrada, ela acolhe, mas não se dissolve. Ele percebe que ali há ânima, uma energia feminina que não depende, mas que vibra de si mesma. Nesse rito elevado, o beijo se torna elo de iniciação. Ele marca uma virada no olhar masculino. Ele muda de percepção. Não vê mais apenas corpo ou desejo, mas vislumbres de alma. Ele percebe que algo foi arquetipado. Ele começa a ler você além do físico. E isso começa a construir o vínculo simbólico que perdura. Porque você não é apenas presença sensorial, você é presença de essência. Ao concluir essa parte, o espectador, você que o conduz, percebe que o homem começou a caminhar por dentro de si, guiado por você como mediadora. Ele inicia uma peregrinação interna. E você, como guia, permanece firme, clara e serena no centro do seu próprio campo. Parte 5. Fortalecendo o elo, sustento e memória energética. Agora que a semente está plantada e o rito foi iniciado, devemos garantir que esse momento reverbere, que não se dissipe como um lampejo. Essa parte final de desenvolvimento mostra como você sustenta o elo e gera memória energética. Porque se o momento mágico não é sustentado, ele vira lembrança vaga e não legado relacional. Seu papel é tecido também após o beijo. Você estende o ritual com gestos sutis, o olhar depois do beijo, o silêncio compartilhado, a respiração que se encontra. Tudo isso perpetua o campo. Jung dizia que a repetição simbólica fortalece o inconsciente coletivo de um vínculo. Assim, cada contato subsequente, não necessariamente físico, reafirma: aqui existiu aquilo que não se apaga. E ele sente que esse não apagar é presença viva. Mas, cuidado com a armadilha da expectativa. Se você depender do outro para confirmar o momento, você baixa a frequência. Em vez disso, você gera sua própria referência interna. Você registra corporalmente que entregou aquilo que é alto e profundo, e permanece inteira.
Você não busca validação, você mantém a constância, e ele sente essa consistência. Isso o ancora. Com essa postura, o beijo atravessa o tempo. Ele deixa uma marca invisível que o outro habita. Ele volta com reverência. Ele guarda na memória somática que esse encontro com você não foi acidental. Ele lembra, mesmo no escuro da própria mente, daquela sintonia que o fez estremecer. E isso gera uma dependência saudável do campo, não da pessoa. E agora, talvez você esteja em silêncio, não por falta de palavras, mas porque algo dentro de você foi tocado, como se um espelho tivesse sido erguido, não para mostrar o seu rosto, mas para revelar a mulher que você está se tornando. A mulher que beija não para conquistar, mas para consagrar. A mulher que não pede para ser sentida, mas que vibra com tanta inteireza que o outro não consegue ignorar sua presença. Esse é o beijo que não se dá com os lábios, mas com a alma. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já sabia que precisava dessa lembrança. Não de uma técnica, mas de um estado. Jung dizia que o que não se torna consciente retorna como destino. E talvez, durante muito tempo, você tenha repetido padrões inconscientes, beijado com medo, amado com ansiedade, entregue demais esperando migalhas. Mas hoje, ao reconhecer o poder simbólico desse gesto, você começa a escolher diferente. Começa a se movimentar com consciência, e isso muda tudo. O beijo que transforma não precisa de palavras. Ele acontece no intervalo entre um olhar e um gesto, na pausa antes do toque, no silêncio que magnetiza. É nesse espaço sagrado que nasce o vínculo que transcende o tempo. O homem sente, mesmo que não compreenda. E é justamente essa incompreensão que o mantém ligado ao mistério. Porque há algo em você que não se explica, e é isso que te torna inesquecível. Lembre-se, o amor consciente começa em você. O beijo verdadeiro começa no momento em que você reconhece o seu valor, honra a sua história e vibra em presença. A partir daí, cada gesto seu carrega uma assinatura energética única. Isso não pode ser copiado, forçado ou simulado. Só pode ser emanado por quem se conhece. Por quem já atravessou suas próprias sombras e agora beija como quem cura, como quem desperta, como quem volta para casa. E então eu te pergunto, e se o seu beijo for o despertar que a alma dele esperava? Se essa mensagem te tocou, curta este vídeo, compartilhe com outras mulheres que também estão despertando e se inscreva no canal. Aqui, cada palavra é um convite para a sua alma lembrar quem ela é. Porque você não está sozinha. Milhares de mulheres como você estão se reconectando com sua essência. E este é o início de uma nova jornada. Que o seu beijo seja sempre um portal. E que você nunca mais se esqueça de onde ele vem.